Cristo está entre nós. Queridos irmãos e irmãs, todos os que acompanham o vlog Ortodoxia Brasil, neste vídeo falaremos sobre o terceiro concílio ecumênico, que foi o primeiro concílio de Éfeso, ou primeiro Éfeso. Neste concílio, há duas questões importantes a serem tratadas que vamos discutir no texto, mas que estão totalmente ligadas, embora pareçam bem diferentes uma da outra. A discussão de uma rivalidade entre os patriarcados, entre três dos 5 grandes patriarcados ou sedes da igreja, e também discussões doutrinais, que tinham muito a ver com a relação entre esses patriarcados e a compreensão de palavras e termos. Após 381 d.C., o arianismo deixou rapidamente de ser uma questão empolgante, exceto em algumas partes da Europa. O aspecto polêmico do trabalho do concílio está no seu terceiro cânone, no qual se ressentiram igualmente Roma e Alexandria. A velha Roma se questionava aonde as pretensões da nova Roma, Constantinopla, terminariam. Não poderia Constantinopla vir a reivindicar o primeiro lugar? Essas eram algumas das discussões. Mas o cânone era igualmente um desafio para Alexandria, que até então havia ocupado o primeiro lugar de importância no Oriente. Os 70 anos seguintes testemunharam um agudo conflito entre Constantinopla e Alexandria, e por um tempo a vitória foi para a última. O primeiro grande sucesso de Alexandria foi o Sínodo de Oak, quando Teófilo de Alexandria garantiu a deposição e o exílio de um bispo de Constantinopla, São João Crisóstomo, João Boca de Ouro, um pregador fluente e eloquente. Seus sermões duravam frequentemente 1 hora ou mais. João expressava de forma popular as ideias teológicas formuladas por Atanásio e pelos padres capadócios. Um homem de vida austera e meticulosa, inspirado por uma profunda compaixão pelos pobres e por um ardoroso zelo por justiça social. De todos os padres, ele talvez seja o mais amado na Igreja Ortodoxa, e o que tem seus trabalhos mais lidos. O segundo grande sucesso de Alexandria foi conseguido pelo sobrinho e sucessor de Teófilo, São Cirilo de Alexandria, que provocou a queda de outro bispo de Constantinopla, Nestório, no terceiro concílio ecumênico realizado em Éfeso, 431 d.C. Mas, em Éfeso, havia mais em jogo do que a rivalidade de dois patriarcados. Assuntos doutrinais, adormecidos desde 381, despertaram de novo, centralizados agora não mais na Trindade ou nas 3 pessoas divinas, mas na pessoa de Cristo. Cirilo, o patriarca de Alexandria, e Nestório concordavam que Cristo era completamente Deus, um da Trindade, mas divergiam, por causa dos termos, em suas descrições de sua humanidade e em seus métodos de explicar a união de Deus e homem numa única pessoa. Eles representavam diferentes tradições ou escolas de teologia. Nestório cresceu na escola de Antioquia, mantida a integridade da humanidade de Cristo, mas distinguia tão enfaticamente a humanidade e a divindade que parecia correr o risco de terminar não com uma pessoa, mas com duas, coexistindo no mesmo corpo. Cirilo, o protagonista da tradição oposta de Alexandria, partia da unidade da pessoa do Cristo, antes que da diversidade de sua humanidade e de sua divindade, mas falava da humanidade de Cristo com menos empolgação que o antioquino. Qualquer uma das teses, se pressionada com força, levava ao mero desvio filosófico. Poderia tornar-se herética, e a Igreja necessitava de ambas para formar uma imagem equilibrada de todo o Cristo. Foi uma tragédia para o cristianismo que duas escolas, em vez de se equilibrarem mutuamente, entraram em conflito. Nestório precipitou a controvérsia se recusando chamar a Virgem Maria de Mãe de Deus, Theotokos do grego. Este título já era aceito na devoção popular, mas parecia a Nestório implicar uma confusão na humanidade de Cristo e sua divindade. Maria, ele questionava, e aqui fica evidente o seu separatismo, somente deve ser chamada Mãe do Homem, ou no máximo Mãe de Cristo, uma vez que ela é a mãe apenas da humanidade de Cristo, não de sua divindade. Cirilo, apoiado pelo concílio, respondeu com o texto: "E o Verbo se fez carne", São João, capítulo 1, versículo 4. Maria é a mãe de Deus, pois ela deu à luz o Verbo de Deus feito carne, ela não gerou o Verbo de Deus. A quem Maria deu à luz não era um homem vagamente unido a Deus, nem uma criatura superior, nem um mensageiro, mas uma única e íntegra pessoa, que é Deus e homem ao mesmo tempo.
O nome Theotokos salvaguarda da unidade da pessoa do Cristo. Negar-lhe tal título significa separar o Cristo encarnado em dois, rompendo a ponte entre Deus e o homem e erigindo na pessoa do Cristo um muro de separação ao invés de união. Assim podemos ver que não apenas títulos de devoção estavam envolvidos em Éfeso, mas a própria mensagem de salvação. A mesma primazia que a palavra homusios ocupa na doutrina da Trindade, a palavra Theotokos tem na doutrina da encarnação. Podemos ver então, irmãos, que a Igreja concordou plenamente em que em Cristo havia duas naturezas, uma humana e uma divina. Não havia duas pessoas. E com isso também se esclareceu a ideia de Maria ser mãe de Deus, Theotokos. Não aquela que gerou Deus, não aquela que criou Deus, mas aquela que deu a luz ao verbo de Deus. Como Isabel quando saudou Maria, de onde vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Os próximos concílios irão tratar justamente desse tema, até o sexto, sobre a pessoa de Cristo. A questão da Trindade já havia sido esclarecida e já era muito bem compreendida sobre a Igreja aquilo que sempre foi ensinado desde os apóstolos, mas agora podia ser entendido de forma mais clara pelos termos. Porém, até o sexto concílio se envolveu muitas questões sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua divindade, sobre sua humanidade, mas que com sabedoria foram vencidas pela Igreja e resolvidas. Cristo está entre nós.